Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Daiane. Estou aqui com vocês para fazer a correção das atividades da semana 4 do PET volume 1 de 2021 de Geografia, nono ano do ensino fundamental. A semana 4 tem atividades com o tema Problemas socioambientais na América e na África. A ideia é que, a partir dessas atividades, nós consigamos desenvolver esta habilidade, que consiste em analisar as características de países e grupos de países da América e África no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos e discutir as desigualdades sociais e econômicas e expressões sobre a natureza e suas riquezas, sua apropriação e valorização na produção e circulação, o que resulta na expoliação desses povos. Então, bora para os exercícios, ok? A primeira atividade pede que observemos o mapa e respondamos. Vamos à interpretação do mapa. É um mapa que tem como título Mapa Mundi da Fome. Então, ele vai representar aqui a situação dos países em relação à insegurança alimentar, em relação à subalimentação. Ele vai utilizar as colorações. De acordo com a legenda, os países que estão coloridos na tonalidade azul, como é o caso do Canadá, dos Estados Unidos, do Brasil, da Rússia, da Austrália, são aqueles em que menos de 5% da população passa por situação de fome. Isso seria, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos da ONU, uma situação de baixa situação de alimentação, de subalimentação. As tonalidades em amarelo, que é o caso da China, que é o caso da Índia, lembrando que são dados de 2018. Hoje em dia, com a situação da pandemia do coronavírus, a situação mudou muito, né? Por exemplo, o Brasil aumentou bastante pessoas que vivem em situação de subalimentação. Mas a gente está falando aqui de um contexto específico, que é o contexto de 2018. Então, nesse contexto, os países em cor amarela representam aqueles que têm entre 5 a 14,9% da população em condição de fome, ou seja, é uma situação moderada de subalimentação. O laranja, né, que é essa tonalidade aqui, que colore a Mongólia, que colore a Bolívia, por exemplo, são aqueles que têm entre 15 a 24,9% da população em situação de fome. Isso indica uma situação moderada a alta para a subalimentação. E, por fim, nós temos o vermelho e também o marrom, que é essa tonalidade mais escura ainda. No caso do vermelho, indica de 25 até 34,9% da população em uma situação de fome, o que indica uma alta situação de subalimentação. O marrom é aquele caso mais grave, em que mais de 35% da população está em situação de fome, ou seja, é classificada como uma situação de subalimentação muito alta. Diante, então, da análise do mapa, vamos fazer o que se pede. Letra A. Qual a realidade da maioria dos países africanos no Mapa Mundi da Fome? Cite um motivo natural e outro econômico que explicam a situação observada. Então, vamos voltar ao continente africano. Este é o continente africano. Notem que a maior parte dele está representado em tonalidades amarela, laranja, vermelha e marrom. Ou seja, o que predomina nesses países do continente africano são situações de moderada subalimentação até muito alta subalimentação. Então, como que eu coloquei a resposta? Eu coloquei que a maioria está em condições de subalimentação, variando de moderada alta a muito alta.
Pede para a gente citar um motivo natural que leve a essa situação e também um motivo econômico. Não pede para explicar, pede apenas para citar. Do ponto de vista natural, eu sugiro que vocês coloquem o fato de que ocorre no continente africano o clima desértico. Esse clima desértico acontece em duas áreas. Nessa área aqui, onde eu estou passando o cursor, que é onde está localizado o deserto do Saara, e nós temos também nessa área aqui, que é o deserto de Kalahari. Então, nós temos duas extensas áreas no continente africano abrangidas pelo clima desértico, o que deixa a condição de chuva escassa e, por isso, dificulta o cultivo de determinados gêneros agrícolas, ok? Não precisa explicar, só citar. Então, foi o que eu coloquei, ocorrência de clima desértico. Essa é a causa natural. A causa econômica, a concentração da riqueza e, consequentemente, desigualdades sociais. Então, significa que a riqueza está concentrada nas mãos de poucas pessoas e, com isso, a grande maioria da população é pobre e, por isso, tem dificuldade de acesso a condições dignas de sobrevivência, dentre elas, uma alimentação de qualidade. Certo? Só citar. Vamos à letra B. No continente americano, quais os países mais vulneráveis a situações de fome e desnutrição? Explique. São vários, né? Porque a gente tem aqui vários países na América Central em situação de fome e insegurança alimentar e temos aqui vários na América chamada América Andina. Nós podemos citar Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, né? Então são várias situações. Aí o que eu coloquei aqui para não ter que citar um por um? Eu generalizei, eu coloquei os países da América Central e Andina e pede para explicar. Por que então eles? Pois aparecem no mapa com as colorações amarela, laranja e vermelha. Esses países apresentam fortes desigualdades sociais que contribuem com a insegurança alimentar. Né? Então, o fato de serem países muito desiguais, assim como eu expliquei para o continente africano, nós temos riqueza concentrada nas mãos de poucas pessoas, o que gera muita pobreza para a grande parte da população, desigualdade e dificuldade de acesso a uma alimentação digna de qualidade. Isso leva à insegurança alimentar. Então, está aqui a sugestão de gabarito para vocês. Letra C. Leia a afirmativa. Um estudo publicado pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, no dia 29 de abril de 2016, mostrou que a produção mundial de alimentos é suficiente para suprir a demanda das 7,3 bilhões de pessoas que habitam a Terra. Apesar disso, aproximadamente 1 em cada 9 das pessoas ainda vive a realidade da fome. Ou seja, não falta comida. Tem comida para alimentar todo mundo. Então, por que as pessoas passam fome? Elas passam fome porque há uma má distribuição da renda, uma má distribuição da riqueza, e com isso a população, em uma situação muito pobre, tem dificuldade de comprar alimentos e vivem, portanto, em situação de insegurança alimentar. Diante disso, o PET nos questiona: o que poderia ser feito para reduzir a fome? A minha sugestão de gabarito é a seguinte: os governos precisam investir em políticas de redistribuição de renda. Porque tirar as pessoas da pobreza não é gasto, é investimento. Aí eu coloquei alguns exemplos. O Bolsa Família é uma política de redistribuição de renda e o Fome Zero. Essas iniciativas ajudam a retirar pessoas da miséria extrema e, dessa forma, viabilizam o acesso a alimentos. Então, daí a importância desses programas, garantir que as pessoas saiam da miséria extrema e consigam o mínimo, que é uma alimentação adequada. Vamos agora ao número 2. Observe o gráfico. Comida não consumida. 40% da comida desperdiçada, 40% da comida consumida, né, nos países ricos é desperdiçada
e nos países pobres, apenas 5%. Conclusão: os países ricos desperdiçam muito mais comida do que os países pobres. Letra A. Você já presenciou desperdício de alimentos em sua vida cotidiana, na escola, em casa, em estabelecimentos comerciais? Crie estratégia para ser compartilhada que permita a redução do desperdício. Pode ser um desenho, um texto, uma frase. Eu sugiro aqui uma frase. Não desperdice comida, pois o que sobra em sua mesa pode faltar na de muita gente. Então, é uma tentativa de conscientização. E a letra B, por que o desperdício tende a ser maior em países ricos? O gabarito que eu sugiro para vocês é porque nesses países, nos ricos, o acesso aos alimentos é mais fácil devido ao elevado poder aquisitivo da população. Então, a população tem mais dinheiro, tem um poder aquisitivo maior, consome mais e, por vezes, acaba desperdiçando também mais. Ok? Um beijo, a gente chegou ao final do primeiro PET de Geografia para o ano de 2021 e para o segundo volume, aí a gente começa com matéria do 9º ano mesmo. Tchau!